Shalom pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lívia. E semana passada nós tivemos uma conferência e o pastor Juliano ele orou por mim. No momento que eu caí, eu tive uma visão e eu queria compartilhar essa visão com vocês. Então, é como se eu fosse parar num lugar, em uma sala muito grande e branca. Eu sei que tinha vários pilares, mas eu não conseguia ver as laterais e nem o fundo dessa sala. A única coisa que eu conseguia ver era uma parede, e eu ia até essa parede. E nisso tinha um espelho grande, dourado. Eu olhava para esse espelho e é uma coisa muito louca, é como se eu estivesse vendo três coisas. Eu estava me vendo e ao mesmo tempo eu estava olhando para o espelho e não estava me refletindo. Eu não estava me vendo, eu estava vendo todo o meu passado, os traumas. E eu conseguia ver como se eu estivesse vivendo novamente todos os abusos da minha infância, da minha adolescência, que eu não conseguia lidar, as palavras que foram ditas e feriram a minha alma. É como se eu estivesse vivendo tudo aquilo novamente, é como se eu estivesse vivendo toda aquela agonia, todo aquele medo, opressão, todos aqueles sentimentos vieram tudo de uma vez. Então, eu chorava desesperadamente, porque eu queria que Deus me curasse. Ainda que eu perdoei as pessoas que fizeram isso comigo, é como se eu me sentisse culpada. E Deus queria me curar por completo. Então ele me fez lembrar de tudo isso. Mas ele não me fez lembrar de tudo isso para me machucar. Ele fez eu lembrar de tudo para me saber exatamente onde ele queria me curar. Porque tinha coisas que aconteceram comigo na minha infância e eu acabei esquecendo. Às vezes, quando eu lembrava, eu ainda chorava muito, ainda me machucava muito. E é como se fosse uma ferida aberta, que toda vez que eu tocava, todas as vezes que eu lembrava, me feria. O pastor Juliano, ele falou que o Espírito Santo me curar, para que ele curasse todas as feridas na minha alma. Eu senti Deus tocar, e eu fechei os meus olhos, eu senti aquele alívio na minha alma. E eu abri os olhos novamente, foi quando eu vi um lugar lindo. E esse lugar é como se fosse um jardim, eu sei que tinha um poço, era lindo, tinha uns gramados assim, eu estava chorando desesperadamente. E veio uma pessoa, que eu creio que era Jesus, e ele me pegou pela mão e me levantou. E ele me abraçou, e ele disse que ia ficar tudo bem, que não era para me temer. E ele enxugou as minhas lágrimas, me deu a mão e a gente caminhou. E a gente foi parar numa montanha. E a gente sentava lá e ele não falava nada. Ele só ficava literalmente do meu lado e eu sentia aquela paz, aquela coisa boa. Eu estava levantando quando Deus já estava fazendo eu voltar novamente. Ele falou comigo. Ele falou que estava na hora de levantar. E não era daquele chão. Era levantar espiritualmente, para me cuidar da unção dele, que estava sobre a minha vida, e que através disso ele ia honrar a minha vida, e as pessoas iam ver isso, e iam querer servir o mesmo Deus que eu, a minha família ia voltar para Jesus através dessa unção que ele ia expandir sobre a minha vida, e que tudo ia ser transformador, ia ter uma transformação na minha vida. E hoje eu creio em nome de Jesus que eu não tenho mais ansiedade, não tenho mais traumas, nem medo. E eu creio que ainda que eu lembre, não vai mais me ferir, porque Deus já me curou por inteiro